Fala pessoal, vamos a mais uma questão do Enem 2019, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da prova amarela. Eu vou falar de questões de física. Aqui é Lucas Mendonça, professor de física, falando do Instituto et Laborem, que a gente é especializado em Analytics e Física. Então quem precisar de monitoria, tá certo? São aulas particulares tanto de data analysis quanto de física, entre em contato conosco. Ok? Tem os links aí embaixo, como falar com a gente, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão 122 do Enem. Essa questão aqui, pessoal, fisicamente ela não é complicada, mas matematicamente para descrever causa um pouquinho de dor aí se você não conseguir interpretar direitinho as coisas. Então vamos lá, vou trabalhar aqui com vocês. Começa assim, ó. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Então, essa primeira parte aqui, o cara já faz uma definição do que são isolantes térmicos, tá? Do que um recipiente que faz isolante térmico. Beleza, primeira definição. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e a área interna das faces do recipiente, bem como a diferença entre a temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Matematicamente, é isso daqui. Então, a gente fala que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional a essa condutividade térmica K do material, a área interna do material, a diferença de temperatura interna e externa e a espessura que você tem das paredes. É isso que ele está falando para a gente. Tá? Agora que começa, depois que ele faz essas duas definições, como eu mostrei para vocês, tá? Que é a definição número 1 e aqui embaixo a definição número 2, essas duas definições, que ele vai propor um experimento. Ele fala assim: a fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, recipiente A e recipiente B, cujas dimensões do A são 40, 40 por 40 e B, então para você notar, o A que já é um cubo, né? E o B 60, 40 por 40 centímetros, de faces de mesma espessura, ou seja, esse E aqui, para os dois recipientes são iguais, uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro que se fundiu no recipiente A. Certo? Aí ela fala assim, e ele fala, a razão de Ka e Kb é aproximadamente D. Então, vamos lá, o que acontece? Vamos entender o que aconteceu. Ela pegou um recipiente, dois recipientes, o A e o B, colocou um bloco de gelo suspenso ali dentro, provavelmente amarrado numa das tampas, deixou um tempo, e aí ela percebeu que a massa do B, que fundiu, foi o dobro que tinha no recipiente A. E inicialmente eles eram iguais, tá certo, Paulo? Então ela fala assim, ó, blocos de gelo idênticos a 0 graus Celsius. Então o que aconteceu foi o fluxo de calor que você teve do ambiente externo para o interno derreteu esse gelo, ou seja, você não teve uma variação de temperatura. Como que a gente sabe disso? Da água ali dentro, a água permaneceu a 0 graus Celsius. Porque ainda você tinha gelo se fundindo. Enquanto você tem a fusão do gelo, do sólido para o líquido, a temperatura permanece constante para a água. Tá? Bom, a gente sabe que para fazer esse fluxo de calor do gelo, tá certo? Ou a variação, ou a quantidade de calor que você vai ter para o gelo, isso daqui, alguns escrevem como a letra Q, por exemplo, tá certo? Vai ser a massa do gelo que está derretendo vezes o calor latente do gelo que a gente trabalha, tá certo? A gente não vai precisar desse L aqui por enquanto, tá? O que acontece? Aqui, eu vou até fazer uma brincadeira com vocês. Olha que interessante que dá para fazer. Esse fluxo de calor que eu tenho aqui, pegando minha canetinha de novo,
eu posso falar isso daqui, que esse fluxo de calor é pelo tempo. Tá? Isso aqui que eu vou ter, ó. Certo? Como ele deixou o mesmo tempo para os dois, esse ΔT vai desaparecer também, tá? Tanto para a massa A quanto para a massa B. Outra coisa que ele falou para a gente foi o seguinte: ela deixou um tempo, ela abriu e ela percebeu que a massa de gelo derretida do B é igual a 2 vezes a massa do A. É isso que ele está falando para a gente. Tá? Então, isso aqui são as informações que a gente consegue extrair desse texto. Outras informações. Esse aqui é o recipiente A. O recipiente A, a área interna do A, ele é 6 vezes 0,4, 0,4. Por quê? Esse aqui tem 0,4 metros. 0,4 metros. E aqui tem 0,4 metros. Um cubo desse tem 6 faces. É um dado com 6 faces iguais. Então, a área interna aqui é 0,96 centímetros quadrados. Para o B, ele vai ter 0,6 metros quadrados, 0,6. Aqui 0,4 e aqui 0,4. Tá certo? Ele vai ter aqui 0,4 também. Então, a área interna do B vai ser 2 vezes 0,4 vezes 0,4, ou seja, essa área vezes a que está oposta aqui, 0,4 vezes 0,4 vezes 2, e 6 vezes 0,4 vezes 0,6, que é essa área aqui, a área do fundo, a área de cima e a área de baixo. Isso aqui dá uma área interna de B de 1,28 centímetros quadrados. Tá bom? Então, isso aqui é a matemática que a gente precisa para descobrir as áreas internas. Muito bem. O que a gente faz agora? O fluxo de A, tá certo? Esse fluxo de A aqui vai ser a área de A, a condutividade térmica de A, a área interna de A e a variação de temperatura entre externo e interno que você vai ter para o A e a espessura para o A. Isso aqui vai ser igual a massa de A vezes o calor latente do gelo, no caso aqui do gelo que está dentro do recipiente A, dividido pelo ΔT. Certo? Para o B, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter a condutividade térmica do B, a área interna do B, a variação de temperatura externo e interno para B e a espessura para B. Vai ser igual a quem? Ao fluxo que você vai ter para o B também, que vai ser a variação de a massa do B, de gelo do B, vezes o calor latente, que é o mesmo que o de cima para o B, dividido pelo tempo. Perdão, aqui é tempo, tá? A variação de tempo, o tempo que ficou lá dentro. Esses tempos são iguais. Esse mata com esse, então. Tá certo? Como que eu posso fazer isso? Pensando numa divisão. Tá? Eu vou dividir todas essas duas expressões. Tá certo? Então, quando eu faço isso, o tempo eu posso matar com tempo, calor latente morre com calor latente. A variação de temperatura externa e interna é o mesmo para os dois. Internamente fica 0. Para a água, pensando na água, ela fica 0. E aqui, para o B e para o A, perdão. A espessura dos dois são iguais, isso é falado no texto. De toda essa simplificação aqui, eu posso escrever, então, que o fluxo para A por B vai ser igual à condutividade térmica do A vezes a área de A, que é o que sobrou, dividido pela condutividade térmica do B, dividido pela área interna de B, foi o que sobrou. Tá certo? E lembra a massa de A dividido por que 2 vezes a massa de A? Pegando aqui essa equação, ó. Tá vendo? Que a gente tirou do texto. A gente transformou aqui na linguagem matemática o que estava em texto. Ou seja, a massa de B é 2A. Com isso, eu posso escrever o seguinte. Eu posso passar a área interna de A para baixo, a área interna de B para cima, que é o que ficou aqui. Tá vendo? E sobrou, então, 1/2 a área interna de A vezes a área interna de B, dividido pela área interna de B, dividido pela área interna de A, que aqui, e logo, também aqui, eu cancelei essas duas massas aqui. Certo? Por isso que eu não coloquei as massas aqui, que não vai nem precisar. Então, isso daqui, com as informações que a gente trabalhou aqui em cima, a gente vai ter 1/2 vezes 1,28 dividido por 0,96. Essas informações nós já fizemos dos cubos aqui em cima. Isso vai nos dar, isso que é legal, 1/2 vezes 3/4, tá certo? Simplificando 4 por 2 aqui, 4 em 2, você vai ter, então, 2 aqui em cima, 2 vezes 1, 2, e aqui embaixo, 1 vezes 3, 3. Isso aqui é 2/3. 2/3 é 0,6666, que é aproximadamente 0,67. Isso aqui é a alternativa B, tá? Da prova amarela. O
que acontece? Perceba, pessoal, que esse é um problema que exige muito mais uma interpretação do que questões físicas. Tá vendo? Simplesmente sabendo transpor da linguagem aqui em português, em palavras, para a linguagem matemática, é possível resolver. Mas ele é um probleminha difícil. Tá? Eu considero um problema difícil, não um problema fácil de se ver isso daqui, não, ainda mais para nível médio. Tem que estudar bastante, tem que fazer bastante exercício e saber interpretar, fazer bastante continhas na mão. Tá bom? Então é isso daí. Forte abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau.